No profundo. As maiores pressões pelas quais já passei aconteceram nos anos em que começamos a fazer conferências do Jesus Cutlery em estádios. Nosso primeiro evento em um grande estádio foi no All-State Arena em Chicago em 2011. O Senhor nos levou a planejar esse evento anos antes de acontecer e deu-nos um direcionamento claro para cada passo da jornada. Era empolgante orar e esperar pela resposta dele, mas havia também uma tonelada de pressão conforme dávamos cada passo de fé. Fomos muito encorajados quando 14.000 pessoas apareceram para o evento. Foi sucesso absoluto em todos os aspectos. Depois daquela aglomeração monumental, senti o Senhor dizer: isto foi apenas o começo. Quero que vocês continuem avançando. Em resposta, pedi que o Senhor nos revelasse claramente os passos que devíamos dar a seguir, da mesma forma que havia feito nos 4 anos anteriores. Mas ele me impressionou, dizendo que não iria ser como antes. Ele não falaria de forma tão óbvia e clara, pois estava requerendo um nível de fé diferente para o nosso time. Decidimos fazer 2 encontros em 2012, um em Los Angeles e outro em Nova York. Agendamos o Nassau Veterans Memorial Coliseum em Long Island, que comportava 13.000 pessoas, e o Nokia Theater em Los Angeles, hoje Microsoft Theater, que comporta 7.000 pessoas e recebe eventos como a final do American Idol e o American Music Awards. O ano destes eventos fez os 4 anos de preparação para Chicago parecerem férias. Eu nunca tinha experimentado uma pressão tão esmagadora. Nunca tinha batalhado com tanta intensidade. Nunca experimentara fraqueza naquele nível. O risco financeiro que assumimos me manteve acordado às noites. Os números não fechavam. O estresse estava causando grandes conflitos nos relacionamentos. Estava uma loucura. Ainda assim, segurei-me na palavra do Senhor de que Ele estava requerendo mais fé de mim. Estar em uma situação muito além da minha capacidade de suportar foi aterrorizante, mas também significava que eu estava assumindo riscos. Eu não queria chegar ao fim da minha vida e dizer: eu não fiz nada que requeresse fé. Fiz as coisas quando o dinheiro dava, quando as pessoas vinham e o sucesso era garantido. Nunca fiz algo que me forçasse a confiar em Deus. Esse pensamento era a única coisa que me mantinha seguindo em frente. Fizemos a conferência em Nova York primeiro e foi maravilhosa. Deus foi fiel, como Ele sempre é, e tocou as pessoas de forma significativa. Tivemos momentos poderosos de adoração e um dos meus álbuns favoritos foi gravado ali. Mas apenas 5.000 pessoas estiveram naquela arena com capacidade para 13.000. A parte superior inteira estava vazia e na inferior apenas uma parte fora preenchida. Na primeira noite, eu olhei para a multidão, aceitando o fato de estar olhando para uma enorme conta financeira. Então senti a voz do Senhor quando comecei essa jornada. Eu quero você aqui, Ele disse. Eu preciso que você tenha esta experiência. Vendo de fora, isto soa como a imagem que algumas pessoas têm de Deus. Elas pensam que Deus é como um pai que crê que a melhor forma de ensinar seu filho a nadar é jogá-lo na parte funda da piscina e sair de perto. Quer dizer, por qual outro motivo Deus me pediria para dar um passo de fé e deixar-me atolado até o pescoço? Será que Ele me jogou no fundo da piscina e deixou que eu me virasse sozinho? Nada é mais valioso para Deus do que a nossa fé. Não é assim que Deus trabalha. Sim, Ele me convidou a entrar na parte funda, mas Ele não saiu de perto. Ele ficou lá comigo o tempo todo. Era essa a experiência que Ele queria que eu tivesse. Ele queria que eu soubesse que Ele estava comigo em minha fraqueza. Em momentos que pareciam ter sido de fracasso, morte, perda, Ele estava lá dizendo: esta história ainda não acabou. Eu sou o Deus que ressuscita os mortos. Eu estou cuidando disso. Estou cuidando de você. Deus se aproximou de mim nos momentos de maior vulnerabilidade da minha vida. Novamente, Ele nos mostrou sua fidelidade com nossas finanças em todos os aspectos. Há uma intimidade com Deus que só conseguimos experimentar em momentos de fraqueza. Há coisas sobre Ele que só descobrimos nestas horas. Esse é o tema do Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmos 23, versículos 4 e 5. Davi não disse: o Senhor me livra dos meus inimigos. Ele disse: bem aqui, com a morte e os meus inimigos me cercando, o Senhor está comigo. O Senhor está em comunhão comigo, alimentando-me e criando intimidade comigo neste lugar de fraqueza e dependência. Quando saímos do vale da sombra da morte, quando emergimos do fundo, o que acontece? Temos uma noção da permanente presença de Deus que muda para sempre nossa forma de encarar as situações impossíveis. Saber que Ele está conosco nas profundezas diminui a pressão e a ansiedade em assumir riscos. Simplesmente temos uma fé mais forte e profunda. Nossas raízes estão firmemente estabelecidas na revelação do Pai que nunca nos deixa. Nada é mais valioso para Deus do que a nossa fé. É isto que o agrada e Ele ama colocar-nos em situações em que possamos agradá-lo.
Ele também ama colocar-nos em situações em que nós mesmos podemos experimentar e ver que nossa fé é genuína. Considere a seguinte passagem: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Naqueles momentos em que você sente que não tem mais nada, Deus diz: você está em uma situação maravilhosa. Você está na fornalha e isso significa que você está prestes a descobrir que a sua fé é genuína. Você não consegue descobrir isso quando tudo vai bem com você, apenas quando está na fornalha. E isso é mais precioso do que qualquer ouro que perece, qualquer dinheiro que você possa ganhar. Uma fé genuína, testada e aprovada, acontece apenas quando deixamos Deus nos guiar em nossas fraquezas, e isto é motivo de alegria. Força sobrenatural. Deus não nos chama apenas para suportar nossas fraquezas, Ele também diz que devemos nos alegrar em nossas fraquezas. Paulo diz que fraqueza é a porta para uma força muito maior que a nossa. Ela nos leva à força de Cristo. O próprio Jesus disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com certeza, Paulo achou que a força perfeita de Deus era algo pelo qual valia sofrer em suas fraquezas, pois ele acrescentou: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. No capítulo 1 eu disse que as pessoas que mais me impressionam não são aquelas que começam fortes a corrida com Deus, mas aquelas que terminam fortes, especialmente porque a corrida é uma maratona e não 100 metros rasos. Além do vigor físico, existe um tipo diferente de foco, uma energia mental e emocional necessária para correr longas distâncias, e este é o tipo de força que Cristo aperfeiçoa em nós. É a força para levantar depois de um tombo, para continuar indo em frente para vencer mais um dia. A Bíblia diz: não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Provérbios 24, versículos 15 e 16. Quando Cristo, aquele que nos justifica, aperfeiçoa sua força em nós, podemos até cair, mas nunca ficaremos caídos. Se não deixarmos Deus aperfeiçoar sua força em nossas fraquezas, não seremos capazes de terminar a corrida. Considere a parábola do semeador. Quando explicou esta parábola aos discípulos, ele disse que a semente é a palavra e os solos representam os diferentes tipos de pessoas. O solo pedregoso representa pessoas que, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Marcos 4, 16 e 17. Solo pedregoso é uma metáfora perfeita para ilustrar pessoas que nunca aprenderam a abraçar as fraquezas ou vulnerabilidades. Ao depender de suas próprias forças, ficam endurecidas, resistentes à construção de raízes que Deus quer fazer em suas vidas. Por isso, a primeira vez que Deus as leva a dificuldades inevitáveis e perseguições, elas não se mantêm, caem e não se levantam. Nós não queremos ser assim.